Para a gente poder falar sobre esse assunto, a gente recebe o Felipe Salto, que é economista-chefe e sócio da Warren Hanna. Espero ter dito direito, hein, Felipe? E ex-secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Felipe Salto com a gente, então, para que nós possamos compreender todo esse cenário aqui. Quase 100 dias, hein, aguardando o anúncio desse pacotão de regras fiscais e agora a repercussão toda. Quero te ouvir, por favor, Felipe, qual que é a importância, né? Os desafios dessa nova regra fiscal, levando em conta que o Legislativo tem que aprovar. De que maneira você avalia que esse texto vai chegar dentro do Congresso Nacional? Olha, eu acho que você explicou bem aqui na introdução da matéria do que se trata esse novo arcabouço fiscal. Na verdade, é um plano de voo. O governo está dizendo o seguinte: as despesas vão ter uma limitação. Elas só vão poder crescer um percentual do crescimento da receita. Então, se a receita crescer X%, a despesa vai poder crescer 70% disso, porém limitado a um máximo de 2,5% descontada a inflação. Claro que o mercado ainda aguarda a apresentação da proposta formal, do texto legislativo, da proposta de lei complementar, mas o anúncio foi muito positivo. A minha avaliação, como especialista em contas públicas, ex-secretário da Fazenda, acompanho esse tema fiscal e econômico, mas principalmente de contas públicas há 15 anos pelo menos, é que a regra aproveitou o que houve de bom na meta de primário, receita menos despesa sem contar juros, que foi uma meta adotada lá em 1999, governo Fernando Henrique, e aproveitou o que houve de bom também no teto de gastos de 2016, tentando evitar os erros que foram cometidos nas duas ocasiões. Vamos ver como é que vai ser a execução da regra. Felipe, ótimo que você falou do teto de gastos. Eu queria ouvir de você essa comparação. Se a gente pegar a arquitetura do teto de gastos, né, a maneira como é a regra, e comparar com a de agora, quais seriam os principais aspectos que você avalia que esse atual pacote de regras tenha trazido do teto de gastos? Pois é, o teto de gastos ele foi adotado numa conjuntura muito específica em que a gente tinha um déficit elevado, saía de um período que ficou conhecido como o período da contabilidade criativa, havia uma perda de credibilidade muito grande das metas de resultado primário, então veio uma emenda à Constituição, a emenda 95, que fixou uma regra que tinha uma vantagem, era muito simples, né? Ela mandava que a despesa crescesse pela inflação passada. Qual era a desvantagem? Era uma regra extremamente draconiana, não tinha válvula de escape, não tinha plano B. Tanto é assim que o próprio ministro Paulo Guedes, corretamente, em 2019, precisou enviar a chamada PEC emergencial para mudar a Constituição e evitar o rompimento do teto, porque o teto simplesmente não podia ser rompido, não havia plano B, os gatilhos que estavam previstos lá na regra não podiam ser acionados. Então, esse novo teto que está sendo proposto agora, ele guarda uma similaridade que é essa essência do controle do gasto. Porém, ele traz uma vantagem em relação àquela regra. Ele é mais flexível e ele tem uma ligação direta com a meta de resultado primário. Então, você tem agora uma combinação de regras ligadas ao objetivo de sustentabilidade da dívida num determinado horizonte de tempo. Felipe, a gente sabe que esse anúncio, né, de um novo pacote de regras, ele reflete diretamente na credibilidade de um governo, né? O mercado ali na expectativa para saber, opa, para lá, como é que eles vão gerir o dinheiro que eles arrecadam? Será que vai haver transparência? Será que eles vão bancar as promessas que estão fazendo? Então, quero te ouvir também sobre essa receptividade. Por qual motivo é importante ser muito claro, a gente arrecada tanto, pretende gastar tanto. Por que o mercado espera tanto para ouvir essas informações? Nós temos que compreender que o mercado financeiro, ontem, né, quando foi anunciado o arcabouço, houve reações diferentes, né? Alguns mais céticos, outros mais otimistas. Eu estou no campo daqueles que desde janeiro, quando houve as primeiras sinalizações do ministro Fernando Haddad, já tem analisado que o arcabouço viria numa linha positiva, por duas razões. Porque esse é o primeiro passo da equipe econômica do novo governo. Eles não podem errar, porque senão toda a agenda que virá depois, ou que tentarão
encampar depois, ficaria comprometida. E nesse sentido nós acertamos aqui na Warren, porque a regra não é a regra dos sonhos, e nem adianta você ter a regra do mundo ideal dos sonhos se não houver o compromisso político em torno dessa regra. Mas é uma regra razoável, que combina o controle da despesa, tem sim um peso maior para a arrecadação e é muito ambiciosa no que se refere às metas de resultado primário. Esse é o ponto frágil, né? Ela depende de muita arrecadação para zerar o déficit no ano que vem. Mas um dado interessante, se você me permite, é que nós tínhamos um cenário de dívida que ele fica muito melhor quando a gente projeta sob a nova regra, mesmo sem ser esse primário tão positivo que o governo apresentou ontem. Quer dizer, o mero controle do gasto derivado dessa regra que está sendo proposta, né, os 70% que nós estávamos explicando no começo, ele já produz efeitos interessantes sobre a sustentabilidade da dívida. Então, eu diria para você que o mercado recebeu bem, tanto é assim que a Bolsa terminou ontem positiva e o dólar também numa trajetória negativa, né? Então, essa combinação costuma ser um sinal, um termômetro de que as coisas foram bem recebidas. Pois é, essa equação é bem importante, para nós brasileiros e também para o governo. Felipe, muito obrigada, pela gentileza dessa entrevista. Ouvimos Felipe Salto, é economista-chefe e sócio da Warren Hanna e também ex-secretário da Fazenda e Planejamento aqui do estado de São Paulo. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês. Muito bom, ótimo, hein? A gente sempre ouve gente inteligente, conteudista, trazendo para a gente diferentes interpretações desse cenário tão importante econômico. Vamos até Brasília? Vamos comigo? Posso te convidar para ir comigo até Brasília? Pelo menos pela imagem, pelo menos aqui pela televisão. Depois desse impasse com o Senado, a Câmara dos Deputados aceitou colocar na prática, a primeira comissão mista para analisar